Agora, no noticiário internacional, a gente fala sobre as eleições dos Estados Unidos, que já estão aí batendo na porta, 3 de novembro. Para isso, a gente recebe o professor e PhD em Relações Internacionais, Carlos Gustavo Pódio. Oi, professor, bom dia. Muito obrigada por falar conosco. É um prazer te receber aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Bom dia, Nicole. É um prazer falar com você e com os ouvintes da Jovem Pan. Professor, eu queria começar te perguntando como é que funciona o sistema eleitoral lá nos Estados Unidos, já que é uma diferença bem grande em comparação aqui com o Brasil, não é mesmo? Pois é, essa é uma questão que surge bastante, né? Porque para nós soa como um sistema um pouco diferente, né? A gente tem que lembrar que nos Estados Unidos o voto não é um voto para presidente, não é um voto direto, né? O eleitor, na verdade, que vai votar no dia 3 de novembro, ele escolhe um conjunto de delegados que, por sua vez, vai escolher o presidente no dia 14 de dezembro. Né? Uma questão que a gente tem que ter em mente quando a gente fala de Estados Unidos é que o nome Estados Unidos não é à toa. Né? Na verdade, o país foi formado por uma união de diferentes estados. Né? Aqueles estados, quando a gente estuda sobre a independência dos Estados Unidos, na verdade foram 13 estados que se tornaram independentes no século XVIII. Esses 13 estados se uniram e formaram uma confederação e depois uma federação. Então, isso significa que, institucionalmente, os Estados Unidos, lembrando que a Constituição americana está em vigor há 230 anos, né, é a Constituição mais antiga em vigor no mundo, razão pela qual muitos dos seus dispositivos nos soam um pouco arcaicos, essa Constituição refletiu esta barganha entre os diferentes estados que formaram os Estados Unidos. Por isso que nos Estados Unidos as eleições elas são por estado. Né? Depois foi se adicionando, né? Originalmente eram 13 estados, hoje nós somos 50 estados que votam nos Estados Unidos. Então é como se fosse uma eleição em cada estado. Cada estado ele tem total autonomia para dirigir o seu processo eleitoral. Então, cada estado tem um número de eleitores neste chamado colégio eleitoral, é um número de delegados, que é mais ou menos proporcional à sua população. Estados mais populosos têm mais delegados, estados menos populosos têm menos delegados. Então, são esses delegados que escolhem o presidente, na verdade. Né? O que a população vota, ela vota nos delegados. Então, se no estado da Califórnia ganha o Joe Biden, isso significa que os delegados que a Califórnia vai mandar para o colégio eleitoral são delegados que vão apoiar o Joe Biden. Né? Então, todos os votos do estado da Califórnia vão para o Joe Biden. Esses delegados se reúnem em dezembro e aí, de fato, escolhem o presidente. Então, o presidente americano, sempre bom lembrar, ele não é escolhido pela maioria dos votos populares, não é como no Brasil, 50% mais um dos votos totais, mas é 50% mais um dos delegados. Né? O número de delegados são 538 delegados ao todo, distribuídos entre os 50 estados. Estados, repito, mais populosos têm mais delegados, estados populosos têm menos delegados. O presidente ele é eleito com 50% mais um desses 538, portanto 270. Esse é o número que a gente vai estar buscando no dia das eleições. Quem é o candidato que vai atingir 270 votos no colégio eleitoral, somando sua vitória em diversos estados? Bom, então, como você falou, a eleição para escolher esses delegados é no dia 3 de novembro, em dezembro eles se reúnem. Então, quando que a gente deve ter aí o nome de quem realmente venceu a eleição? Normalmente, né, ou seja, quando as pessoas votam em novembro, a gente já sabe qual vai ser o resultado em dezembro, né, porque os delegados, eles respeitam a vontade da população nos diferentes estados. Então, é uma mera formalidade, digamos assim, esta reunião em dezembro. Por isso que a gente já em novembro costuma saber quem foi o presidente eleito. Uma questão que surge nessas eleições em particular é a questão do voto pelo correio. Qual que é o problema do voto pelo correio? Muitas das pessoas que nos ouvem já devem ter ouvido falar que os Estados Unidos têm essa possibilidade de votar pelo correio. O voto pelo correio, a dificuldade é que ele demora mais para ser contado. Né? O voto pelo correio, quando chega, você precisa ver quem mandou, você precisa checar a assinatura, você precisa ver se respeita uma série de regras para o envio daquele voto. Então ele demora mais para ser contado. Às vezes demora uma semana, às vezes mais do que uma semana para você contar todos os votos pelo correio. Então isso significa que nesta eleição em particular, onde a gente pretende ter um número muito grande de pessoas que devem votar pelo correio, pode ser que a gente tenha um atraso no anúncio de quem venceu as eleições. É bem provável que a gente não saiba, a não ser que seja uma lavada muito grande de um dos candidatos,
que a gente não saiba no dia 3 de novembro quem é que ganhou as eleições. É possível que a gente tenha que esperar mais alguns dias, ou eventualmente mais uma semana, a depender dos estados, né? Cada estado tem uma contagem, um processo próprio de contagem, então a gente vai ficar aguardando para ver quem é que vai vencer no estado X, Y ou Z, para ver quem é que vai formar esses 270 votos antes. Então é possível que por conta não desse sistema de colégio eleitoral, mas por conta do sistema da contagem dos votos pelo correio, que a gente demore um pouquinho mais para saber quem é que vai ter vencido as eleições dos Estados Unidos. E o que a gente lê na imprensa quando a gente fala sobre correio é justamente que houve um número de o número de votação, né, foi bem expressiva esse ano de forma antecipada. Você acha que isso aconteceu por causa dessa polarização entre o Trump e Joe Biden? Ou foi também um impacto da pandemia do coronavírus? Ou foi apenas isoladamente por causa da pandemia? Qual que é a sua avaliação a respeito disso? Olha, Nicole, eu estava olhando os números agora, antes da nossa conversa, e nós já temos, veja, as eleições elas são em novembro. Como você falou, muitas pessoas podem votar antecipadamente e outras já estão votando pelo correio. Muitas pessoas já estão mandando seus votos pelo correio. Você sabe quantas pessoas já votaram nos Estados Unidos? 20 milhões de pessoas, né? As eleições são em novembro, no começo de novembro, a primeira terça-feira de novembro, e 20 milhões de pessoas já votaram nos Estados Unidos. Isso está batendo todos os recordes que a gente conhece de voto antecipado e de voto pelo correio. Em alguns estados, só quem votou até agora de forma antecipada corresponde a 1/3 do total de votos que foram dados na eleição de 2016. Né? Então nós temos uma quantidade muito grande de gente votando pelo correio, de gente votando antecipadamente. São duas modalidades distintas de voto, né? Em alguns lugares você pode votar pelo correio, em outras você pode comparecer às urnas, eles abrem as urnas durante um certo período e você pode votar antecipadamente pessoalmente. Né? Se a gente juntar essas duas modalidades, nós temos 20 milhões de eleitores que já votaram, o que é algo bastante expressivo. Em alguns estados, como o estado da Flórida, que é um estado bastante decisivo, você tem quase 2 milhões de pessoas que já votaram. No Texas, em um dia de urnas abertas para votar antecipadamente, mais de 1 milhão de pessoas foram votar. Então a gente está vendo uma série de filas já se formando em muitos lugares que abrem para voto antecipado. Isso deve significar, e todos os indícios nos levam a crer, que essas eleições nós devemos ter um altíssimo índice de comparecimento que deve sim bater alguns recordes. E já é possível fazer alguma avaliação do porquê disso? Realmente, as pessoas, por exemplo, que mandaram pelo correio, foi receio de ir pessoalmente ou então justamente para tentar garantir já o voto para o candidato preferido? Já é possível fazer alguma análise a respeito desse voto? Eu acho que são dois elementos aqui, né? Primeiro, que as pessoas estão muito estimuladas a ir votar, né? Historicamente, há dados, há pesquisas sobre isso que perguntam para as pessoas, primeiro, quanto elas estão acompanhando a política, e o grau de atenção é muito alto, né? Um grau que corresponde a níveis grandes de comparecimento. E a outra questão, a pergunta que se faz é se você está estimulado a ir votar. E um número recorde de pessoas se diz estimuladas a irem votar. Então, as pessoas de fato querem ir votar. Então isso significa que nós vamos ter um alto índice de comparecimento, tanto no voto antecipado, quanto provavelmente no dia das eleições propriamente dito. Outra razão pela qual a gente tem um grande número de votos pelo correio é pela questão da pandemia, né? Voto pelo correio nos Estados Unidos não é exatamente uma novidade. Já algumas eleições, cerca de 1/4 dos americanos, 25% dos americanos, mais ou menos, votam pelo correio, sejam em eleições para o Congresso, sejam em eleições para presidente. Nessas eleições, espera-se que 50%, 60% até das pessoas votem pelo correio. Então, o que nós temos nessas eleições é um aumento muito grande das pessoas que vão votar pelo correio por conta da pandemia, né? Isso é um problema porque muitos estados não estão tão acostumados a fazer voto pelo correio. Alguns já estão acostumados, outros não estão tão acostumados. Então isso pode levar a uma dificuldade logística para esses estados se adaptarem. Então certamente a pandemia é um fator crucial para que ajuda a explicar o aumento substancial deste voto pelo correio. Se a gente comparar com 2016, a gente está batendo uma série de recordes em termos desse voto antecipado e do voto pelo correio. Vale ressaltar, né, professor, que nos Estados Unidos, diferentemente aqui do Brasil, o voto não é obrigatório, né? Ou seja, vota quem quiser e puder, é isso, né? Exatamente, razão pela qual, sempre que a gente olha as eleições americanas, o comparecimento é importante, né? Estamos aqui falando de comparecimento alto, baixo, porque isso é um fator crucial, né? Muitas vezes as eleições são decididas porque as pessoas não vão votar, né? Então, às vezes, o que acontece é que
muitas vezes a campanha é feita na base não de vote em mim e não vote no outro candidato, mas é uma eleição feita para aumentar a rejeição a outro candidato para que você fique em casa e não vote, né? Então, esse é um elemento crucial quando a gente trata de eleições americanas, que é a questão do comparecimento, que é uma dificuldade para as pessoas que fazem pesquisa nos Estados Unidos. As pesquisas elas têm que adaptar a sua metodologia para aquilo que eles chamam de eleitores prováveis, né? Então você acompanha historicamente as eleições e você vê que alguns grupos demográficos tendem a votar mais do que outros. Por exemplo, pessoas mais velhas tendem a comparecer mais às urnas do que pessoas mais jovens. Então, quando você faz pesquisa, a sua amostragem precisa refletir isso. Essa questão do comparecimento é um elemento crucial para a gente analisar eleições americanas. Perfeito, a gente conversou agora com o professor e PhD em Relações Internacionais pela FAP, o professor Carlos Gustavo Podio. Obrigada, professor, mais uma vez pela participação, pelas informações. A gente deve conversar aí até o resultado final dessas eleições. Obrigada. Obrigado, Nicole. Um bom dia a todos.